Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Primeiramente, eu sou a Gabriela. Segundamente, eu sou a Nayara. E aí, Gabi, vamos falar um pouquinho dessa nova temporada, do que a gente tá fazendo aqui. Vocês estão vendo que o cenário tá diferente. Estamos de volta, né? Voltamos depois de... Quanto tempo? Acho que deu o quê? Uns 4 meses, acho, né? Desde o último episódio. Acho que sim, uns 4 meses. E uns 6 que a gente não grava, né? E no meio desse tempo, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Porque no nosso último episódio, a gente falou até... Eu tava grávida, né? E a gente falou sobre essa coisa de ser mulher... E de lá pra cá, pra vocês, aconteceram algumas coisas. Pra mim, aconteceram muitas coisas, né? Foram uma vida inteira que aconteceu. E estou aqui agora, Joaquim tá com 4 meses e meio. E aí, a gente tá vivendo essa nova fase aqui da minha vida. E nós estamos aqui juntos, vivendo essa nova fase também. E como vocês veem, a gente tá com um cenário novo, né? Uma fase nova também aqui do nosso momento, do nosso podcast também. E estamos aqui juntos, mas juntos, diferentes, mas eu vi um negócio esses dias, é diferente, porém a mesma. Porque dá pra gente fazer as mesmas coisas de forma diferente. Pois é, e aqui estamos fazendo. Mas assim, é novo pra gente, acho que é novo pra vocês que acompanham a gente também, né? E veem sempre a gente num cenário mais amplo, sofá, né? Uma externa, e a gente hoje tá no estúdio. A gente tá se sentindo muito importante. A gente vai ver o que vai acontecer nesse momento aqui. Porque a gente tá muito acostumado a parecer é como se fosse um quiosque. Hoje a gente tá numa mesa de bar. É verdade. Vamos entender que a gente tá numa mesa de bar. Tem um vinho aqui acompanhando a gente sempre, desde a primeira temporada. Continua aqui, ele né? não falta. Hoje eu tô bebendo vinho, porque nos últimos 3 episódios eu fiquei na água, né? Na taça de água. Eu bebi o vinho, eu bebi com você. Bebeu a garrafa inteira. Mas aqui estou bebendo meu vinho agora de novo, muito bom. E é isso, aqui estamos. E o que a gente vai falar hoje? Então, aproveitando que a gente está gravando em novembro, né? Vamos falar de festas de fim de ano. O que isso significa para cada um? Essa obrigação de ser feliz que começa a acontecer nesse período. Porque tem muita gente que gosta mesmo de fim de ano, de festa, de verão. Mas tem muita gente que não gosta e se sente obrigado a participar de tudo, até fingir que gosta para pertencer. E eu acho interessante a gente conversar o que isso significa para cada um realmente. Será que isso dialoga com as experiências de cada um? Ou é mais uma reprodução do que eu tenho que fazer para ser aceito socialmente e para não ser julgado? O que você acha, Gabi? Lembrando do consultório, faz um tempinho que eu não atendo, mas eu lembrei agora que era um tema que sempre chegava na clínica nessa época do ano. Assim, é muito comum, né? Assim, não vou dizer que todos os pacientes traziam esse tema, mas de um jeito ou de um jeito diferente, esse tema chegava, assim. Ou era pertinho do dia do Natal, porque ia encontrar a família, e aí o que isso ia, né, gerar. Ou era, enfim, um pouco depois, né? Depois que voltava do Natal, e o que esses encontros traziam com eles, né? Então, pensar no significado disso, eu acho que só de esse ser um tema de terapia já diz alguma coisa, né? Por que isso chega na terapia, né? Uhum. Então, também lembrei agora que agora virou meme, né? Que os psicólogos tiram férias nessa época do ano. E assim... E os desesperos reina. Pois é, e tem meme que diz assim, justamente nessa época, que é a época de encontrar a família, é a época que os psicólogos tiram férias, que é a época que não podiam tirar férias. Então, assim, gente, o que isso diz, né? Isso diz muita coisa. Isso diz que será que esse Natal, será que essa época aí de fim de ano que a gente se reúne, que a gente diz que é tão legal, diz, né? Assim, que a gente espera que seja tão legal, que a gente continua fazendo esse movimento, né? E essa coisa de se encontrar. Será que é mesmo tão legal assim? Será que é tão legal? Acho que é esse o questionamento que a gente está trazendo, né? Será? E você falando de encontros, né? De encontrar a família, eu acho que esse é um recorte interessantíssimo, né? Pra gente pensar que a família está nesse lugar de acolhimento, no geral, né? Deveria estar, talvez, ou não deveria, enfim, mas foi construído assim, um lugar de pertencimento, de acolhimento, de união. Acho que o Natal e essas festas de fim de ano celebram um pouco esse marco de tempo e união, seria um pouco nesse caminho. Mas encontrar a família muitas vezes é um desafio para muita gente que não quer enfrentar o olhar de julgamento que a família
acaba simbolizando para essa pessoa. Sim. Eu já ouvi várias pessoas falando que quando chega, é um turbilhão de... Você tá magra, você tá gorda, você tá fazendo o quê? Tá trabalhando com o quê? Meu Deus, você cortou o cabelo tava melhor antes. Que cor é essa que você botou nesse cabelo? Ficou horrível. Você viajou, você não viajou, você tá namorando, não tá? Como assim? É assim, parece que você tem que dar conta do que os outros esperam de você. E aí, durante o ano, de alguma forma, você vai deslizando. E nessa hora que tá todo mundo junto, gente, às vezes que você não encontra há muito tempo, que aí vai te ver de uma outra forma, espero que sim, porque a gente muda, se você não mudou, tem alguma coisa estranha. E aí cobra você ser aquela pessoa que eles já viram há algum tempo, ou que eles esperavam ver. E aí você acaba internalizando isso e não quer encontrar. Então, não querer encontrar, essa é uma vertente do não querer encontrar, né? Tem 1000 outras, mas eu lembro muito dessa, porque essas frases que vêm como uma forma de carinho, de cuidado, que são muito tóxicas, né? Que é uma invasão nesse outro. E você falou isso, eu lembrei que também tem memes. Eu tô dos memes. É porque você tá a mulher que fica em casa vendo meme. Exatamente. Joaquim tá mamando, então eu vendo meme, né? E é bem isso mesmo. Eu lembrei do meme do primo, né? O primo que deu certo na vida. E que aí, né, nesse período aí do encontro da família, é o momento que todo mundo fala da comparação, exatamente. É o momento que todo mundo compara com esse primo, né? Assim, então, eu acho que chega muito nesse lugar, assim, né? De pensar nesses expoentes ali, né? Que deram certo. E às vezes você é a pessoa que dizem que não deu certo, e talvez você tenha sido o que deu mais certo, né? Se a gente for pensar no que você está fazendo, se você está sendo você, exatamente, você talvez esteja vivendo mais autêntico que todo mundo ali, né? Que, enfim, eu acho que tem isso também, sabe? Então, é por aí. Mas eu vim pensando muito numa coisa assim ligada ao que é esse acolhimento da família, né? Que você falou. Que deveria, né? Que as pessoas Pois é. O que é o acolhimento, assim, né? Porque a gente vem e eu acho que isso atualmente tem ficado mais... Tem se falado mais disso, assim. Das famílias que talvez não acolham, né? E que a gente fica esperando que acolham, a gente vai entendendo que algumas coisas que são abuso, na verdade, são amor, né? Na verdade, a gente vai entendendo que algumas coisas que a gente acha que são amor, na verdade, são abuso. E aí a gente vai percebendo que aquilo que a gente fica buscando na família e nunca encontra é porque, de fato, não tem. E aí a gente começa... Às vezes a gente desmorona quando percebe que não tem, mas aí... Busca em outras relações. A gente busca em outras relações e aí não encontra em outras relações também. Enfim, né? É um processo aí que eu percebo que isso, né, eu não sei o que está acontecendo, mas isso tem sido mais falado, né? Não é só dentro da terapia, né? Mas a gente vê as pessoas falando mais disso. De alguma forma, essa coisa do autoconhecimento também está mais difundido, né? No meio geral, assim. Então, eu acho que quando a gente pergunta o que é esse acolhimento da família, é a gente entender também o que é família, né? Porque será que o Natal tem que ser com a família? Isso é maravilhoso. Será que o que é a família, né? Porque, assim, talvez a família... E aí, eu lembro de umas coisas que eu vi na internet que falam que a família a internet é quase... Você tá igual as pessoas que chegam no consultório, porque eu vi. É verdade. É que a gente tá nesse mundo, né? E, assim, né? Tem muita coisa na internet que é muito legal, né? Assim, e, de fato, são coisas muito legais. Exatamente. Que fala que a família é o lugar que a gente deseja ficar, né? E não o lugar que a gente quer ir embora, assim, né? E, então... Muitas vezes pode ser que a família seja aquilo que a gente constrói, aqueles amigos que a gente se sente bem junto, que acolhem a gente. E aí talvez seja com essas pessoas que a gente quer passar o Natal. São as pessoas que de repente a gente quer passar o fim de semana, que a gente quer encontrar, passar as férias. E por que a gente fica insistindo, né, nessa cultura? E uma cultura... que eu nem sei muito, nunca pesquisei muito sobre isso, né? Porque, assim, tem aí a questão cristã, né? Do nascimento de Jesus e tal. Mas se a gente for pensar no Papai Noel lá, e no negócio da neve, não tem nada a ver com Jesus. Então, eu não sei direito. E aí a troca de presente também, né? Enfim, exatamente. O capitalismo, né? Aí reinando. Sim. Aí com o neoliberalismo, aí tudo vira... né, esse amontoado de coisas. Mas assim, só vou voltar, vou pegar esse gancho, mas eu volto, porque você sabe que eu sou a pessoa da música. Né? Tudo eu lembro de alguma música. E aí, assim, quando você falou do certo, né? O que é certo pra cada um, quem que deu certo. E aí me veio a música da Dani Carlos. Eu acho que é dela, eu ouço na voz dela, né?
Que eu quero ficar perto de tudo que eu acho certo até o dia que eu mudar de opinião. Muito bom. Eu acho essa frase, essa letra maravilhosa, porque mostra movimento no que é certo também. O que é certo não é estático, o que é certo é o que é certo para mim hoje. Pode não ser daqui a pouco, pode não ter sido ontem. E aí esse movimento de você entender que, cara, o que é dar certo para mim? O que é dar certo para mim é seguir essa profissão que esse primo rico aí tá seguindo? Eu não tô rica, mas como que tá a minha vida? É sempre sobre isso. Só que você bancar isso primeiro para conseguir olhar pro outro, ouvir o que o outro te traz e não te afetar tanto. Sim. Que não quer dizer que não vai afetar. A gente é humano, porque as pessoas acham que também você vai se blindar. Não, você vai se chatear porque você não queria ouvir aquilo. Mas se você tá bem com você consegue administrar aquilo e até deixar a pessoa constrangida, não você se constranger. Sim, sim. Sabe, você perguntar, levar essa pergunta de volta pra pessoa, mas você perguntou se eu tô bem? Você perguntou se eu quero essa vida que você tá falando que seria bom eu ter? Como que tá a sua? Fala um pouquinho de você. Eu acho que você levando pro outro, aí pode ser até parecer que aí a pessoa acha que é grosseria quando você não responde o que quer, né? E voltando agora, o que você me trouxe da família, que tem a ideia do fã-ilha também, a família virar uma ilha, né? E só aquilo ali importar. E aí eu me fecho naquele mundo e os meus amigos são sempre secundários. Os meus amigos estão comigo o ano todo. A minha família, às vezes, eu nem vejo, mas no Natal eu tenho que estar com eles. Por quê? Por que eu tenho que estar com pessoas que, às vezes, e aí eu tô aqui falando, tem várias formas de família, enfim, mas de construções, às vezes, que não são tão saudáveis, mas que ninguém nem para pra pensar se quer estar naquele momento com aquelas pessoas. Simplesmente se arruma, compra presente pra todo mundo e vai. Que tempo é esse que está sendo vivido ali? É um tempo de união e celebração? Ou é um tempo de constar que eu vim para não ficar mal com ninguém, para agradar todo mundo? Sim. E não me dou permissão de ficar confortável. Porque parece que também se eu faço uma coisa que eu quero, eu vou estar confortável, eu não posso. Eu tenho que estar desconfortável para o outro estar bem, né? Os mais velhos, aí vem a ideia, né? De um ritual. E aí eu vou mandar pra você a bola, mas assim, sabe o que me lembra também? Não sei se você viveu isso. Minha família era assim, tipo, tinha que ir na casa de uma avó, tinha que ir na casa de outra avó, tinha que ir na casa de uma tia. Aí saía de carro fazendo um tour. Um tour pela cidade, ninguém ficava em lugar nenhum direito. Você chegava, você pegava um salgadinho na casa de um, daqui a pouco você pegava um frango com farofa na casa do outro. Que é isso, gente? Que união, que presença é essa? Que loucura. Não está em lugar nenhum, né? Não. Só que tem que passar em todos os lugares. Quando eu tive a minha autonomia, eu falei, não. Eu fico em um lugar e é isso. Não verdade. tem porquê. E eu vejo isso acontecendo ainda. Não sei se aconteceu com você. Acontecia. Mas eu nunca pensei nisso. Eu particularmente gostava desse negócio, desse alvoroço de ir lá e vir na casa do outro. De mas, não assim, parar em lugar nenhum. Mas você falou e eu fui lembrando, assim, do Natal da minha infância, do Natal da minha história, assim, né? A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é muito grande, né? E muitos irmãos, né? Então, assim, eram natais muito legais. Eram natais, assim, amigo oculto, longo, sabe? Era aquela coisa de festa que reunia todo mundo. E o tempo foi passando e isso foi mudando. E foi ficando um Natal super murcho, sabe? Aquele Natal que não tinha mais ninguém, que não era tão legal. E eu acho que não foi só por isso. Foi porque eu fui crescendo. Isso que eu ia perguntar. Né? A nossa visão é outra. Fui crescendo. O Papai Noel, que alguém se vestia de Papai Noel, eu já sabia quem era que estava lá vestido de Papai Noel. Então não tinha fantasia, não tinha o lúdico, não tinha graça, né? Então foi mudando. E aí, à medida que a família foi assim, né? Foi cada um indo viver a sua vida. Os filhos foram crescendo. Então essa família começou a fazer o seu próprio Natal, né? Não era mais todo mundo junto. Tinha os núcleos ali. Isso. E aí a gente começou a fazer o Natal na nossa casa. E aí eram meus pais, eu e meu irmão. E não era legal esse Natal. Não era legal. Era um Natal que eu achava um saco. A gente sentava na mesa pra jantar, a gente jantava, acabou a janta, não tinha mais nada pra fazer. Sabe, assim, tipo, acabou. Era tão legal aquele Natal. E esse Natal aqui, não tem mais nada, era acabou. Era melhor ficar indo na casa de um monte de gente melhor, pra lá e pra cá. Exatamente, era muito melhor. Então, assim, esse Natal aqui não tem nada. Aí, eu achava super entediante aquilo, assim. E era muito frustrante. Era um Natal frustrante, porque eu criava uma super expectativa por aquele dia. A referência que você tinha. Isso, e não tinha nada. E aí, assim, ficou, né? Meus pais se separaram depois, e enfim. Aí ficou o Natal, assim, a gente passava, eu e meu irmão, um dia com minha mãe e um dia com meu pai, né? Aí ficava essa coisa. Quando a gente ficou mais velho, em algum momento, fizemos a loucura de querer reunir os 4.
com meus pais separados. E aí, assim, foi a pior coisa que nós fizemos na nossa vida. E aí, nesse dia, eu decidi que a partir do Natal do próximo ano, eu ia passar o Natal sozinha. Eu decidi que eu ia passar o Natal viajando. Porque, assim, não quero mais passar Natal com ninguém. Assim, você tem que escolher, né? Ah, porque então você vai passar com sua mãe, vai passar com sua... Sabe? Então eu vou passar sozinha, eu vou viajar e não quero passar com ninguém, porque eu amo a minha companhia, eu gosto de viajar, vou fazer o que eu gosto e pronto. Porque eu acho que eu fui criada na igreja católica, então a culpa cristã por muito tempo esteve comigo de como que eu não vou passar com a família. Mas quando eu me livrei disso, assim, me libertei dessa forma de ver o mundo, isso deixou de ser uma questão pra mim, graças a Deus. Não é mais. E aí, no ano seguinte, eu acabei conhecendo meu marido. E aí eu passei o Natal com ele. E aí, assim, o Natal mudou, né? Porque aí eu passei a passar o Natal com ele, aí a família dele. E aí minha família foi vindo passar o Natal junto com a gente. Aí a gente virou um núcleo. A coisa foi acontecendo também de uma forma mais natural. Exatamente. Né? Porque aí, na verdade, as famílias vieram passar o Natal com a gente, né? Então, assim, esse núcleo mudou. E aí o Natal passou a ficar legal. Porque eu passei a eu poder fazer o Natal ser legal, né? Sim. O que eu tinha lá, assim, eu consegui oferecer. Mas, assim, eu aprendi a não criar aquelas expectativas pelo Natal também. O Natal, pra mim, hoje é assim, gente, a gente vai se reunir, a gente vai comer. Acabamos de comer, vamos dormir. Vamos, sabe? Assim, a gente não precisa ficar aqui inventando moda. Não tem que dar meia-noite. Não tem esse negócio de dar meia-noite. Não precisa dar meia-noite. Então, é uma outra relação. Gente, falei a peça. Não, mas maravilhoso. Porque olha só. E olha como você também volta a esse lugar da referência. Quando a gente tem uma referência do que era bom, parece que a gente não consegue viver o que é possível naquele momento. Você fica querendo resgatar aquela experiência que foi boa, né? Sim. E aí me lembrou muito também da ideia da intimidade e da familiaridade. Nem sempre o que é familiar é íntimo. É muito familiar tudo isso que a gente está vivendo. Familiar no sentido de proximidade, não de família em si, sabe? De, é familiar, eu ir pro meu trabalho todo dia, familiar. Mas eu sou íntima do que eu faço? Eu dialogo comigo e pergunto se eu quero estar ali, que sentido isso faz pra mim? Ou é automático, Ou né? é automático. Então, essa ideia que você trouxe vem muito do familiar. E aí, quando você parou pra ver o sentido disso, você conseguiu construir uma coisa a partir. E aí virou o íntimo. Né? É muito interessante. E a ideia do lúdico também. Nossa, Papai Noel pra mim, assim, é interessante que eu tinha as duas visões. Eu sabia que não existia, mas eu queria acreditar que existia. Porque meus pais faziam tanta coisa pra eu acreditar que existia. Tipo assim, cama quebrava porque o Papai Noel deitou na cama naquele dia. Aí tinha o presente embaixo da cama. E eu acreditava naquilo de uma forma tão ferrenha que depois eu fiquei pensando assim, depois que por que aquela cama tava quebrada, sabe? Mas coisas que você não se perguntava, era isso. Caiu uma coisa na minha janela, meu pai tava lá em cima jogando como se o Papai Noel tivesse passado. Coisas assim que eles criavam, que hoje eu acho assim, foi tão legal, né? Maravilhoso também eles quererem construir isso. Embora eu tenha hoje umas visões completamente distintas, que não cabe aqui se aprofundar nisso, sobre isso. Mas eu acho que pra mim foi muito saudável, na minha experiência. Então você trazendo isso tudo, essa ideia do familiar, do íntimo e dos amigos, mais uma vez. Eu vejo muita gente querendo passar com os amigos e não conseguindo por essa reprodução do que tem que ser feito. E os pais, a família cobrando mesmo, cobrando de uma forma muito tóxica. E aí é muito difícil bancar, né, Gabi? Uma pessoa, porque você ama essas pessoas. Só que às vezes essas pessoas não fazem mais nenhum sentido na sua vida. Não tem nem papo, às vezes. Não tem nenhuma conexão com essas pessoas, né? Assim, eu falando da minha experiência, eu comprei muitas brigas, assim, por anos pra conseguir fazer esse movimento em algum momento levar essa liberdade para eles. Porque aí, assim, foi briga, legal, sabe? Foi de ficarem chateados comigo, foi de eu ser desnaturada, fria, distante, não ama a gente, para que em algum momento eles percebessem que é melhor para eles também. Porque assim, gente, mas eu quero fazer outra coisa também. Sabe? Eu também quero isso, eu também quero aquilo. Então, a gente também não tem que ficar preso. A gente também pode ir. E assim, eu não deixo de amar porque eu quero passar o Natal, sabe? O Natal é um dia e eu acho que tem isso também, sabe? O Natal é um dia. Eu acho que eu também, quando entendi que o Natal era um dia. Gente, o Natal é um dia, sabe? É um dia, não tem nada acontecendo de extraordinário. O Ano Novo também. Inclusive, a gente tá falando muito de Natal, mas a gente também tá falando do Ano Novo, né? Eu lembrei que no ano passado...
E o Ano Novo, pra mim, sempre foi mais especial que o Natal. Porque pra mim tinha muito mais simbolismo. E uma liberdade parece maior também, não? De você poder fazer mais Não, que você com relação queria. à família, 100%. 1000%. O Ano Novo eu tava livre. Nunca teve questão com isso. Mas tem um simbolismo maior. Porque ali, pra mim, era mais espiritual do que o Natal. Porque assim, vai entrar um novo ano. Então eu queria aquilo. Eu queria ir no mar. Porque aí dialogava com as suas Com o que eu experiências. acredito. Exatamente. Era íntimo. Exatamente. Não era familiar. Total, exatamente. E ano passado, foi assim, dia 31, eu tava grávida. E eu tava, assim, gripada. Peguei uma gripe. E eu lembro que a gente falei assim com o Rafael, vamos almoçar com a sua família. A minha família não tava perto da gente. Vamos almoçar com a sua família, que à noite eu quero ficar deitada, quietinha e tal. Não quero estar na rua. E aí eu lembro, quando a gente voltou do almoço na casa da família dele, o elevador não tava funcionando. E a gente subiu 8 andares de escada, e eu grávida. E aí eu subi, eu falei assim, cara, não vamos descer. E assim, tinha alagado o elevador. A gente passou a noite do Ano Novo dentro de casa, sem poder pedir um iFood, sem poder fazer nada, porque tava alagado o elevador, a gente virou família mesmo. Virou eu e o Rafael noite de Ano Novo dentro de casa. Deu meia-noite, a gente tava dormindo. E assim, pra mim foi maravilhoso, sabe? Assim, eu não fiquei com a sensação de que foi ruim aquele ano. Então, assim, é isso. É um dia, ano que vem tem outro. E se não tiver também, tá tudo bem. Só começou, isso, né? Isso. E é legal. Eu adoro o final de ano. Eu adoro, porque meu aniversário é 30 de dezembro. Né? E eu adoro. Tem, sei lá, 10 anos, 15 anos que eu adoro. Na minha infância e adolescência não era tão legal assim, porque todo mundo de férias, eu não conseguia fazer uma festa direito, tinha que fazer muito antes. E eu ficava muito incomodada, assim. As pessoas conseguem fazer aniversário na escola. Eu nunca ia conseguir isso, eu ficava sempre olhando pra falta. Quando eu comecei a olhar pro lado bom disso, que eu posso fazer isso, ser também, já que tá todo mundo celebrando. Tanta gente gosta de celebrar esse fim de ano, tá todo mundo nesse período mais leve de festas, né? Ou tentando ficar. Eu incluí uma festa minha ali, eu ia também fazer parte desse momento bom, dessa positividade que reina. E aí eu comecei. Você sabe, eu sou a louca da festa, eu faço quantas forem possíveis. Eu começo desde dia 10 de dezembro já. Olha, e eu aviso a todo mundo que é meu aniversário. Eu não deixo ninguém esquecer. Eu não sou a pessoa que vou ficar, fulano nem lembrou. Não, eu não deixo fulano esquecer. Eu não vou ficar esperando isso com qualquer data. Eu não vou ficar esperando a pessoa, data de aniversário, de namoro, de casamento, procurando problema na vida, sabe? Enfim, então eu gosto muito de fim de ano. E aí, eu quero voltar só um pouquinho que você falou de liberdade, né? Que é isso, a liberdade de a gente construir a nossa forma de ver as coisas. Só que a gente só consegue ser livre quando a gente entende que prisão a gente tá. O que nos aprisiona? Tem que descobrir, tem que desvelar. Tem que desvelar. E aí, uma coisa interessante que você trouxe também, né? Das pessoas perceberem que para elas poderia ser melhor também não viver aquele Natal daquela forma, não estar preso ali, é que a partir da sua liberdade, outras pessoas também se tornam livres. E aí eu lembro muito de Sartre e Simone de Beauvoir, que eles falam isso. Eles falam que ser livre é querer o outro livre também. Isso. Né? Então, aí a gente fala desse movimento nosso também de mulheres, a gente tá aqui nesse podcast falando de coisas diversas, enquanto outras pessoas podem ouvir, caramba, dá pra ser assim? Caramba, é possível viver assim? Poxa, eu vou tentar. Porque a gente não né? Na nossa fenomenologia, a gente entende que a gente não é nada. A gente precisa de algo que nos mostre como ser para ser. Então a gente precisa experimentar. Se nos é apresentado um modelo e a gente não olha para outras formas de ser, é aquele modelo que é o certo. Sim. E a gente ouve isso, né? Sempre foi assim. Sim. E por que sempre foi assim? Alguém já perguntou por que sempre foi assim? Sim. Né? Sempre foi assim, então assim, é isso, é assim que tem que ser, né? Então assim, não pode ser diferente. Esse engessamento, né? Que a fenomenologia nos convida justamente a repensar, a questionar, a olhar. É mesmo. Sempre foi por quê, né? Não pode ser de outro jeito. Esse, né? É isso, né? E eu acho que quando a gente questiona, né? Quando a gente se traz a possibilidade de perguntar, se permite isso, e eu acho que quando você fala de descobrir o que aprisiona, é isso, né? É perguntar o que é, né? Assim, por que sempre foi assim? Mas é isso que talvez seja o mais difícil. Porque talvez tenha algum conforto
em ficar nesse lugar. Sim. Esse lugar de, mas eu não posso porque eu tenho que ficar com a minha família. Tem esse outro, né? Porque assim, não, mas eu tenho que ficar com a minha família. E aí, assim, o que eu vou fazer se eu não tiver a família? A família é chata, a família é um saco. E se eu não puder reclamar dessa família que eu encontrei no Natal? Né? Então, assim, eu acho que tem um lugar aí também, assim, esse lugar... Não sei como dizer isso, porque até usar palavras pra isso é complexo, assim, né? Mas eu acho que a gente pode usar familiar. Familiar. Que é o que a gente estava falando aqui. Não é íntimo, entende? Não é seu, mas é familiar. Então, o que é familiar acaba sendo confortável, conveniente. Conveniente, eu acho que é isso, exatamente, né? É conveniente ali. Então, vamos ficar por aqui. E assim, também, se eu for olhar para o que é mesmo para mim, ver sentido nisso, eu vou ter que fazer algo com isso. E muitos movimentos. E fazer algo com isso é cansativo pra caramba. Viver é cansativo. Aí eu vou ter que bancar depois também. Aí vai vir gente falar, eu vou ter que bancar aquilo. E cansa mesmo. Só que também viver longe de você eu nem sei a palavra também que usar, mas eu acho que deve ser muito triste. Você olhar para uma vida que passou também e falar assim, caramba, o que eu fiz aqui? Como que eu cheguei aqui? Eu acho que deve ser também, assim, bem... E aí, peraí, deixa eu voltar nessa coisa última que você falou, que eu esqueci que eu ia falar, tô falando disso aqui, e esqueci o fio que eu ia pegar. Esqueci. Nem eu lembro do que eu tava falando. A gente, esse movimento que só vai... Não, é porque a gente vai no fluxo. Lembrei. Desse movimento da gente mudar, né? O esforço que é mudar e a conveniência que é ficar onde tá. Porque é difícil perceber. E quando você percebe, você tem que fazer algo com isso. Então é melhor não perceber. E aí, geralmente, esse movimento acontece muito em terapia. A pessoa chega com uma questão dela, meu problema é esse. Você vai conversando, ela vai vendo outras e aí ela sai correndo. Para aí, que eu vim resolver isso aqui. Eu não quero... Deixa isso aqui quieto. Só que é isso aqui que faz isso aqui acontecer, muitas vezes. Mas não, eu quero ver isso aqui. Porque não dá, ainda não sustenta aquele novo espaço, aquele novo modo de ser. Porque é isso também, Gabi. Por isso que a gente fala desse processo, né? De olhando aos poucos. Eu acho que não vai ser goela abaixo a mudança. Mas, assim, é muito também ruim por um comodismo você não encontrar com quem você é, ou você perceber o que você pode fazer de diferente e você não bancar isso. Mas é um movimento difícil mesmo. Tô lembrando aqui dos meus processos, acho que você pode lembrar dos seus, né? O quanto depois que acontece, você olha e você fala assim, caramba, que bom que eu pude fazer isso agora. Mas assim, só é que bom que eu pude fazer isso agora porque também passou por tudo que passou pra ter essa rede de apoio até. Alguém que fala assim, por exemplo, eu acho que nós duas somos essas, assim. Eu sei que se eu bancar uma coisa, você vai olhar pra mim e falar assim, tô com você. A gente às vezes não tem isso de outras pessoas. Tem do lado falando assim, não, isso aí vai dar merda, hein? Não vai não. Então acho muito bom. Mas você sabe disso. Que assim, na minha experiência também, eu acho que vai um pouco também do que a gente considera, enfim, mas eu sinto que é um tanto solitário esse processo. A gente conta, né, tipo assim, eu tenho você tá comigo. Mas é mais solitário do que você ter pessoas para contar, quando você vai bancar esse processo aí. Porque assim... Em geral, as pessoas ao redor, elas também estão nos seus processos e elas também não estão bancando muito, não. E não estão querendo que o outro banque pra não começar a bancar. Entendeu? Então, assim, porque exatamente. Aí você vai lá e demonstra ali que você vai bancar um negócio, a pessoa fala assim, não, você é doida, não faz não. Se você mostrar isso aí, vão ver que pode se fazer assim, eu vou querer fazer também, vai ser difícil pra mim. Então, eu acho que é um tanto solitário, assim, e até esqueci, eu ia falar uma coisa do que você falou antes, mas enfim, era com relação a isso, assim, né? Eu acho que a gente que banca isso, assim, a gente acaba ficando num lugar mais isso, assim, de estar mais sozinho ali. O que você falou antes? Então, eu não sei. eu falei da gente... De que eu olho pra você e sei que você vai ser essa pessoa que vai segurar minha mão quando eu precisar nesse processo de mudança. Mas era antes. No processo de mudança mesmo, assim. Que é isso, assim, de persistência, era isso. Porque eu acho que pra fazer a mudança tem que persistir também, de passar por esses momentos, assim. E você estava falando antes da questão da terapia em si, né? Que assim, a gente olha uma coisa, mas não era disso que eu queria falar. Mas é aquela coisa ali que tá fazendo aquela que você quer falar acontecer, né? E aí, assim, você disse, não é engolir goela abaixo, né? Mas tem um processo acontecendo que a gente precisa ir num ritmo que às vezes não é o ritmo que a gente quer, porque a gente quer resolver rápido. Mas aí se a gente vai rápido,
A gente não sustenta. Da digestão. A gente não faz digestão, a gente não sustenta, a gente sai correndo, não dá conta. Mas aí a gente vai e fala assim, mas esse psicólogo também não tá ajudando em nada. Esse psicólogo tá muito devagar. Aí, se o psicólogo vai lá e te dá uma verdade na sua cara, você vai falar assim, nossa, mas eu não gostei daquele psicólogo. Porque ele é muito grosso. Né? Então, assim, a gente... O que eu tô buscando ali, né? Exatamente, a gente entender que tem um processo acontecendo, né? Assim, então, eu acho que é isso, assim, é bancar esse processo e entender que ele tem um tempo ali, né? E aí a gente vai persistindo. E o tempo aqui, eu não sei como que eu acho que já tá ótimo, estamos falando há muito tempo. E aí, a gente, pra finalizar, a gente tá falando de festas de fim de ano, mas como sempre, a gente vai puxando outros ganchos, né? Porque o objetivo também São escolhas. esse. Que a gente vai trazendo coisas cotidianas que a gente vai associando, né, a tudo isso. Mas eu acho que para linkar com esse processo de fim de ano e disso que a gente trouxe agora, né, falando de terapia, eu penso que faz parte também dessa questão, né, de fim de ano e de como lidar com isso, o próprio processo terapêutico, né? Sim. Porque pensar no que esse fim de ano me traz e se ele me traz alguma coisa, se ele me é alguma questão, se eu preciso... Enfim, se eu preciso digerir isso, né? Se eu não tô tão afim de ir, se eu percebo isso, talvez pensar em levar isso para sua terapia, se você já faz a terapia, né? Se você não faz, né? Quem sabe isso, né? Não pode ser uma porta aí para você chegar até a terapia e pensar, porque às vezes a gente pensa que não tem nada para fazer na terapia, né? Mas é porque parece que precisa ter uma coisa muito, né, difícil, uma dor muito forte, uma perda muito significativa para você procurar esse acolhimento, né? E aí, quando a gente estava falando no início também, a gente está finalizando, mas esse acolher, o que é isso, né? Você falou desse acolhimento da família, né? A gente finalizando agora, entender que esse acolher, para mim, Gabi, vai mais nesse caminho de uma ação, não é um acolher passivo, é um acolher ativo que você está ouvindo o outro, sem julgamento, mas você está ouvindo o outro, olhando o outro, escutando o outro, não só ali passivo de ou então ativo no sentido de julgar o tempo todo, de querer dar alguma solução. Você tá junto, às vezes você não concorda, às vezes você nem aceita, às vezes você nem entende, mas você acolhe. Então o acolhimento ele pode passar por esses lugares de desentender, de não aceitar, mas está ali junto, mesmo assim, né? Apoiando o outro no que ele escolhe. Sim. E o quanto a gente também precisa acolher os nossos sentimentos nesse momento. O que está acontecendo comigo que esse fim de ano é tão angustiante? Acho que tem uma coisa que a gente não falou que pode ser também fundamental, e aí fica até, né, para talvez outros momentos, é olhar para o tempo. É porque eu falei do marco do tempo no início, de celebrar isso. Eu acho que esse fim lembra do quanto a gente lida mal com finitude, lembra do quanto a gente não lida com o nosso tempo, do quanto a gente não olha para o que a gente vive, não está íntimo da gente. E quando a gente olha para o ano, fica uma sensação de o que eu fiz? E aí pode vir uma angústia também do que eu deveria ter feito, que eu acho que eu não fiz. Sim. Do que parece que eu tenho que fazer o próximo ano, que eu já tô cansada só de imaginar, porque parece que eu tenho que... Eu já entro no ano em débito, né, nessa produtividade aí desenfreada nossa. Então acho que tem muita coisa envolvida também. E claro, tem acontecimentos também significativos para algumas pessoas nesse fim de ano que volta exatamente aquilo que aconteceu naquele Natal, aquilo que aconteceu naquele fim de ano, e que aí é preciso também construir novos sentidos em cima disso. E não para ser feliz, porque ninguém precisa ser feliz. Acolha o que você sente. Mas para ser saudável, para não ser aprisionador, para ser libertador. Né? A gente poder fazer o que a gente escolher. É isso. Muito bom. Cola com a gente. Tamo juntos. Até a próxima. Até.